Olá, crianças, tudo bem com vocês? Agora estamos aqui para mais uma aula de português, tá? Livro 4, e vamos continuar falando sobre concordância verbal. A gente tem mais atividades para fazer a partir desse tema aí e sobre essas atividades, ok? Então vamos lá? Me acompanhem. Bom, vamos retomar. O que é concordância verbal? É quando em uma frase, né, seja ela escrita ou falada, o verbo ele acompanha, ele concorda, ele está de acordo com o sujeito dessa frase, tá? Ele tem que estar a quem ele está ligado, ele tem que estar de acordo. O sujeito ele pode ser uma pessoa ou um objeto, ok? Então, vamos lá, continuando. Fizeram a atividade de casa, que foi tranquilíssima, atividade extra videoaula, porque de casa vocês já estão fazendo atividade de casa, né? A atividade individual, que vocês fazem sozinhos sem a tia Georgia, fizeram, foi uma folhinha só, tranquilo, tá? Então, a gente vai agora partir da página 42. O número 3. Lembra que a tia falou assim? Vocês fizeram, tinham que fazer a 43. Eu falei, não façam a número 3 da 42, que a gente vai fazer juntos na próxima aula. Então, agora nós vamos fazer. Combinado? Então, vamos lá. Lápis e borracha na mão, todos com o livro aberto na página 42. Leia a seguinte frase. As invenções podem mudar o mundo rapidamente. O que a gente vai ter que fazer com essa frase? A gente vai ter que reescrever essa frase mudando o sujeito, tá? E para isso, o verbo ele vai ter que se adequar a esse sujeito. Lembra que o verbo tem que acompanhar, tem que concordar ao sujeito que ele está ligado? Então, no caso aqui dessa frase original, são as invenções podem mudar o mundo. Qual é o verbo? Podem, tá bom? E qual é o sujeito? As invenções. Qual é a pessoa? Elas. Elas podem, tá? Então, vamos lá. Letra A. Uma simples invenção. Aqui são as invenções. Aqui é só uma simples invenção. Como é que vai ficar a frase? Uma simples invenção pode mudar o mundo rapidamente. Olha como é que o verbo poder, verbo no infinitivo, esse verbo no infinitivo é poder. O verbo poder mudou, porque agora ficou no singular, uma invenção só. Aqui, plural, terceira pessoa do plural, várias invenções. Aqui, uma terceira pessoa do singular, ela, a invenção, ok? Agora a gente vai mudar de pessoa de novo. Nós o quê? Nós podemos mudar o mundo rapidamente. Isso mesmo. Primeira pessoa do plural. Tá? Próximo. Percebam como é que o verbo está mudando, acompanhando a pessoa, o sujeito? Então, agora o sujeito vai passar a ser as pessoas, não são mais as invenções. Ok? Agora as pessoas. Mas são elas também. Então, as pessoas... Muito bem, podem mudar o mundo rapidamente. E eu mesmo? Eu mesmo posso mudar o mundo rapidamente. Beleza? Entenderam como o verbo acompanha o sujeito? Ok. A 43 vocês já fizeram, a gente vai pular para a 44. Múltipla escolha. Atenção. Assinale a alternativa que apresenta um desvio quanto à concordância verbal. A gente diz que é um desvio porque a tia Jorge já explicou que tem pessoas que têm vícios de linguagem, que não têm tanto acesso à cultura, então é natural que existam esse tipo de pessoa, né? Esse tipo não. Essas pessoas que não têm a cultura adequada ou o estudo, o ensino, a formação adequada, tendem a, às vezes, errar na concordância verbal. Tá? Então, é uma coisa natural. Porém, a gente está na escola para aprender. Então, vamos lá. Vamos descobrir qual dessas frases aqui apresenta esse
esse engano, esse equívoco, esse desvio de concordância? Letra A. Meu primo, meu irmão e eu estudamos muito para as provas que faremos. Correto? Tudo bem, também não vi desvio nenhum. B. Nós iremos passear no domingo. Correto. C. A gente vamos nos divertir bastante hoje. Opa! A gente vamos nos divertir. Primeiro, ele usou o nós aqui, referente a nós. O vamos está referente também a nós, e ele usou no lugar de nós, a gente. Essa frase deveria ser escrita como: nós vamos nos divertir bastante hoje. Tem pessoas que falam a gente mesmo usa. Usamos, só que aí a gente vai, tá bom? A gente vai se divertir bastante hoje, tá bom? Porque, na verdade, o agente é como se fosse ela vai, a gente vai, de gente, tá bom? Então, o erro aí, o desvio, na verdade, é o a gente vamos nos divertir bastante hoje. Nós vamos nos divertir bastante hoje. Meu pai é uma pessoa carinhosa, certo? Eu mesmo costurei minha roupa, certo? Página 40 e ainda 44, 6 e 7. Essa 6 é uma resposta pessoal. Em qual situação você acredita que o emprego da concordância verbal, seja na fala ou seja na escrita, é indispensável? Por quê? Em qual situação que não pode ter desvio na concordância? Que você tem que fazer a concordância ou empregar essa concordância de maneira correta, que não tem, é imprescindível, que é muito importante. É lógico que a gente tem que empregar corretamente sempre, mas qual que assim não tem jeito? Se a pessoa empregar errado, ela vai ser prejudicada. Em que situação? Você vai escrever com as suas palavras aqui, tá bom? De repente, no emprego, numa entrevista de emprego, de repente, numa prova, ele vai fazer uma prova, um concurso público para conseguir uma vaga numa empresa mesmo pública, numa fundação, ou a sua própria prova na escola. Se você escreve de maneira inadequada, errado, né? Comete, não emprega a concordância verbal corretamente, você acaba realmente se prejudicando. Então, escrevam aí com as palavras de vocês. Se vocês também souberem, pensarem numa outra situação, pode também escrever, tá bom? Considerando o que aprendemos neste capítulo, explique usando suas próprias palavras por que o verbo do seguinte fragmentos são pedaços, tá? Fragmentos são pedaços. Igual a gente fala de fragmentos de rocha, então, pedaços. Retirados do texto. Nesse caso, são fragmentos do texto, o que faz o mundo girar. Por que o verbo está no plural? Vamos ver? Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano. Por que você acha que o verbo facilitam está no plural? Você sabe dizer? Então, além de serem vários, não é só um objeto que ele está falando de vários objetos. Juntos, eles formam vários objetos, então já seria no plural. Além disso, cada um deles, eles estão no plural. Não é uma faca, são várias facas. Não é um martelo, são vários martelos. Então, porque os objetos aos quais ele faz referência, isto é, o sujeito desse verbo, o sujeito a que o verbo está ligado, estão no plural, tá? Além de serem vários. Então, isso faz com que o verbo ser flexionado dessa forma, ser transformado, ser modificado desta forma. Número 9, agora na 46, porque a 45 você vai fazer depois da videoaula, tá? Vai lá para 46, número 9, tá bom? Indique o sujeito ao qual cada verbo em destaque se liga. Então, vamos ver qual é o sujeito
que o verbo está ligado. Qual verbo está ligado? Alguns objetos são tão parte do nosso cotidiano. Quem são? Alguns objetos. Então, sujeito, alguns objetos. Letra B, lembra da perguntinha? Quem? Aí a gente pergunta quem e o verbo. Quem faz isso? Quem? Entendeu? Mas a verdade é que um dia nem a roda os homens usavam. Olha o verbo aqui, usavam. Quem usavam? A roda? Quem usavam? Os homens. Percebam que o sujeito está aqui atrás. Nem sempre o sujeito vai estar no início da frase, tá? Você tem que ver a quem, qual pessoa ou objeto se refere, o verbo se refere. E letra C. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. Quem aproveitamos? Nós. Sujeito, nós. Simples, não é? Fácil. É só a gente ler e pensar. Quem? E aplicar o verbo está ligado a quem? A atividade extra videoaula, página que eu já até falei, 45. Vocês vão olhar aqui as figuras e o verbo. E vocês vão ter que criar frases com essas figuras e com o verbo indicado. Então, por exemplo, aqui são morangos, tem que observar que não é um morango, são vários morangos. Se tiver no plural, tem que usar ele, o sujeito, no plural, tá bom? Morangos e o verbo ser. Então, vocês vão ter que fazer uma frase com o verbo ser e morangos, no plural. Então, o verbo tem que acompanhar esse plural, tá bom? Aqui são livros e o verbo sugerido ter. Tem que acompanhar o plural do livros, de livros. Aqui são jogadores e o verbo esforçar-se. O verbo tem que acompanhar o sujeito, jogadores. E aqui são carteiras, tá bom? A cadeira e mesa escolar são carteiras, que a gente chama. A gente já falou isso na escola. E o verbo pertencer. Ok? Então, essa é a atividade, só essa folhinha, muito fácil, molezinha. Um beijo e até a videoaula de número 30. Já já eu volto, hein? Tchau!